Feita essa exposição sobre os requisitos que a Lei 14.133 nos coloca para o nosso processo administrativo de sanções, agora nós vamos analisar a legislação estadual, novamente com aquela mesma diretriz que eu falei, de sempre olhar para a legislação estadual, que foi editada de certa forma antes da Lei 14.133, tentando atualizá-la e compatibilizá-la. Que nós temos um fluxo do processo administrativo de responsabilização de fornecedores, que nós popularmente chamamos de PAF. E essa tabela eu peguei do site da Controladoria Geral do Estado, que é quem traz a nossa regulamentação mais detalhada acerca do PAF na Instrução Normativa 3 de 2021. Então aqui nós temos um desenho para ficar bem didático e bem fácil de perceber. Eu também já recomendo a leitura e vou deixar aqui como anexo da nossa aula a leitura da página da CGE que traz grandes detalhamentos sobre o PAF, mas desde já apresentando aqui as etapas do PAF. Ele se inicia com a portaria que institui a comissão, instaura de fato o processo administrativo, parte para uma notificação, que nós também podemos chamar de intimação da empresa. A empresa tem a prerrogativa de apresentar uma defesa escrita e, por essa ocasião, requerer instrução processual com produção de provas. Então, instrução processual nada mais é do que trazer ao processo as provas, os elementos de convicção que vão gerar o julgamento. Após a instrução, temos alegações finais, o relatório emitido pela comissão e, ao final, a decisão. Feito esse desenho inicial, nós vamos analisar aqui com mais calma algumas dessas etapas, também partindo dessas mesmas considerações da legislação estadual vigente. Nós temos uma etapa preliminar à instauração do PAF, que é a necessidade de tentativa prévia de conciliação. Essa tentativa seria como um mecanismo para evitar que se precise de todo o processo e que se chegue a uma situação de concordância entre as partes, para que aquela situação não gere um contencioso, não gere uma disputa, mas, pelo contrário, gere uma concordância, talvez, da contratada de que ela, de fato, cometeu uma infração. A administração, por sua vez, pode, em virtude dessa concordância, considerar a possibilidade de aplicar uma pena reduzida em virtude desse bom comportamento da empresa e nós preservarmos, inclusive, a relação contratual da melhor forma possível. A Procuradoria-Geral do Estado já analisou essa questão da autocomposição, que deve ser processada perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da PGE, que é a CCMA, e a PGE tratou muito bem dessa questão, dizendo que isso é, de fato, uma etapa prévia ao PAF que deve ser percorrida. E não quer dizer que as partes vão precisar chegar num acordo. Pode ser que a empresa não queira, pode ser que a empresa traga uma proposta que seja considerada pela administração como inadmissível, e essa audiência pode ser infrutífera. Mas essa ocasião da presença das partes na Câmara de Conciliação e Mediação, inclusive com aplicação de técnicas de mediação, que são técnicas que visam restabelecer o diálogo entre as partes, restabelecer um canal de comunicação entre as partes para que elas tentem chegar num consenso. Tudo isso vai ser uma etapa muito importante do nosso processo e que, na verdade, é uma etapa preliminar à instauração efetiva do PAF. Então, nós constatando uma irregularidade que nós entendemos que a empresa praticou. Essa irregularidade geraria um PAF. Antes da portaria instauradora da autoridade, nós conduziremos esse processo à CCMA para essa tentativa de conciliação, de autocomposição entre as partes. Passando propriamente às etapas, que peço desculpas já pelo erro de formatação aqui no item 2, mas de todo modo não vai prejudicar a nossa didática. A primeira etapa é a instauração pelo titular do órgão ou entidade desse processo de apuração de responsabilidade dos fornecedores.
É possível que haja um procedimento prévio, que é uma investigação, uma apuração preliminar, para trazer elementos e saber se de fato é o caso de instaurar. É possível a delegação da competência para a instauração desse processo, e essa portaria instauradora é também o ato que indica a comissão. Posteriormente a isso, nós temos a apresentação de defesa. Como eu falei, a Lei 14.133 traz o prazo mínimo de 15 dias úteis. Nós vamos ter a instrução, as alegações finais, naqueles moldes em que eu já falei. Temos o relatório final, emitido pela comissão. E, por fim, antes do julgamento, nós teremos que esse processo passar pela oitiva da Procuradoria Setorial, que vai fazer um exame da legalidade de todo aquele procedimento até então. Inclusive, é papel da Procuradoria Setorial, digamos assim, procurar por eventuais causas de nulidade naquele procedimento, orientar para que alguns atos sejam refeitos, para justamente evitar que não se perpetue uma nulidade que ao final vai ser reconhecida pelo Poder Judiciário, para que, a partir desse momento, estando os autos saneados, havendo o reconhecimento da legalidade de todo o procedimento, esse processo vá até julgamento. É importante também esclarecer a todos que, enquanto o relatório final da comissão ele vai analisar se de fato houve a prática da infração, vai analisar as causas, circunstâncias atenuantes, tudo relacionado à dosimetria da pena, a manifestação da Procuradoria Setorial ela é uma análise procedimental. A Procuradoria vai analisar a legalidade do procedimento. Ela não vai dizer se foi de fato praticada a infração ou não. Essa é uma competência privativa da comissão e da autoridade julgadora, sendo que a consultoria jurídica feita pela Procuradoria é simplesmente de averiguar se o procedimento seguido está sendo conforme a legislação.